procurava as coisas saudáveis no YouTube, sobre pães, sobre bolos, sobre sucos, assim, porque eu tinha muita dor no meu corpo. E eu comia os pães, assim, me sentia muito angustiada, gorda, sabe, estufada. E tomando remédio. Remédio. Eu disse, mas eu vou testar, eu vou entrar nesse curso. E eu disse assim, eu não sinto mais vontade de fazer bolo, pães com farinha de trigo. Para mim parece que não serve. Mas eu tô focada no sem glúten, sei lá. Sim, opta para pães e bolos sem glúten, porque é saudável, é maravilhoso, é vida longa. Fazia assim, eu fazia para mim e já levava um pedaço lá para alguém. Ó, eu fiz um bolo que tava assim, sem glúten, sem lactose, experimenta. Nela, assim, que bom. E daí eu já dizia assim, ele é saudável, não te incha, você come, sabe, você se sente bem, você não fica estufada, você não sente aquela agonia, assim, não fica angustiada. E nesses 3 meses, entre bolos e pães, eu já faturei uns R$700. É muito bom. Eu estou só começando. Estou adquirindo confiança. Para mim, mais tarde, para mim, eu quero trabalhar só com isso. Porque o benefício, eu quero ajudar as pessoas, como eu, assim, ajudar as pessoas a viver melhor, menos angustiadas, menos remédio, vida mais saudável. Fala, boa noite de novo, chefe. Boa noite, galera. Salve, salve. Chegamos e vamos começar. E eu vou te falar um negócio para você entender a magnitude do que a gente está fazendo aqui hoje. A gente já foi, nesse momento, muito, mas muito além do conteúdo que estava previsto. Mas, foi o que eu falei no começo. Eu estou esticando a mão. Você pegou, segurou, eu vou puxar. Você conhece o termo subir o sarrafo? Subir a régua? É isso que a gente está fazendo. A gente está só subindo. O nível já está lá em cima. Eu já estou aqui. Nesse momento aqui, a gente já está com uma turma nova de padeiros e padeiras. E padeiro de fermentação natural, padeiro artesanal. Melhor coisa do mundo. Eu acho que essa altura do campeonato, você já me conhece, mas vai que você caiu de paraquedas aqui. Daniel, eu preciso botar as perguntas aqui. Se você puder botar as perguntas aqui. Vai que você caiu de paraquedas aqui e falou assim, poxa, quem é esse cara aí que está me falando um monte de coisa de pão? Olha só, eu sou o chefe Marcelo Horta, eu sou formado em panificação pelo Senac. Depois eu sou formado em panificação avançada, ou boulangerie, pela Le Cordon Bleu. Eu sou proprietário da Cozinha Crunch da marca Na Origem e eu sou o criador do método Levain de panificação, método que já formou mais de 20 mil alunos, padeiros, especialistas em fermentação natural, em alimentação saudável. E agora a gente está aqui e é você que está passando por essa transformação comigo. Olha só, para a gente não perder, vamos combinar algumas coisas. Hoje, de tarde, eu respondi um monte de gente. Se eu mandei mensagem para você, não esquece aqui para mim, só para saber se as pessoas que eu falei hoje de tarde estão aqui comigo. Eu respondi um monte de mensagem hoje. E tem uma coisa, eu sou aquele cara, você já me conhece, eu sou super sincero. Teve uma galera ontem que se confundiu um pouco, porque nunca viu fermentação natural, ou ficou na dúvida, entendeu o processo, mas ficou com dúvida na hora de colocar em prática. Então, nessa aula que eu me comprometi com algumas pessoas que estavam com dúvida, de que eu vou começar essa aula fazendo uma revisão pequenininha da aula de ontem. Hoje tem muito conteúdo, então a gente não pode demorar, mas eu vou fazer uma revisão breve do processo de fermentação ontem para você entrar com tudo em cima do mundo de fermentação natural, agora botando a mão na massa, fazendo pães. Eu sei nem se eu mostro o pão que está aqui do meu lado para você ver, que você vai ficar...
Obrigado, galera. Eu, ó, Tânia, Sânia, tá vendo um monte de gente falando aqui comigo hoje. E assim que é bom. Então vamos lá? Pra gente não quebrar a nossa tradição, a gente vai começar com os nossos acordos, né? O combinado não dói, não sai caro. Então vamos lá. Primeira coisa, já te falei, eu vou fazer uma revisão da aula e vai ser o primeiro tema, então quem está esperando... Eu já acho que nesse momento não tem ninguém que esteja aqui por causa da receita. Eu acho. Mas se tiver, essa pessoa que está aqui só por causa da receita vai ter que esperar um pouquinho que eu for fazer uma revisão da fermentação natural. Por quê? Porque tudo se fala. Você vai ver que hoje a aula 1 vai conectar com a 2, que vai conectar com a 3, tudo vai se falar, tudo vai fazer sentido, vai ficar muito mais orgânico, vai ficar muito mais na tua veia, em vez de você ficar pensando como fazer as coisas. Então a gente vai ter uma revisão rapidinho, eu vou repetir mesmo, e eu acho que você está aqui, já sabe que eu repito mesmo, está tudo bem. Bom, a gente vai liberar a senha no final, como sempre, como todos os dias. A senha, eu repito, é um presente para os mais comprometidos. E tem uma coisa importantíssima. Hoje, além da senha do presente 3, você vai ganhar um outro presente. E é importante que você fique até o final para entender como é que isso vai funcionar. Na verdade, é muito simples, mas eu não vou estragar a surpresa, não. Vamos lá. Aquela velha máxima, não tem pergunta errada. Eu só estou aqui, eu só me formei, eu só virei padeiro, eu só comecei a construir o meu conhecimento quando eu comecei a fazer as perguntas. E não tem pergunta errada, toda pergunta é válida. E eu amo quem me manda pergunta. Às vezes um monte de gente manda mensagem para mim assim, chefe, me desculpa se você está perguntando isso, você já falou. Cara, não tem isso. De verdade, não tem isso. Eu posso repetir 1 milhão de vezes. Se você está aqui comigo, porque você resolveu dar um basta nessas coisas que estão te fazendo mal. E olha o tanto de mensagem, depois eu falo sobre isso, tanto de mensagem que eu recebi sobre pessoas que já estão enxergando os benefícios dessa nova alimentação. Eu vou compartilhar daqui a pouco com você. Mas se eu não passasse por isso, se eu não sanasse essas dúvidas, eu estaria impedindo, cortando a chance das pessoas terem mais anos de vida. Então, assim, eu peço para você ter paciência. Essa aula aqui é a aula que a gente vai amarrar tudo. E eu preciso que, para amarrar tudo, todos os nós anteriores estejam bem amarradinhos, tá bom? Então, vamos lá. Não tem pergunta errada, a gente não julga a pergunta do amiguinho. A gente tem um plano B. Eu estou fazendo a transmissão aqui também para o Instagram. Não vá para o Instagram, porque lá é ruim de ver, tá? Então, se cair alguma coisa, nunca deu errado, mas vai que a gente tem um plano B e a gente continua a aula no Instagram. Não quero que você perca a aula de hoje. Eu preciso que você tenha papel e caneta na mão, porque olha o tanto de coisa que a gente tem para a aula de hoje. Ó, fora o que está no Flipchart aqui, hein? Então tem muita coisa para gente. E se eu anotei muita coisa para passar para você, eu quero que você anote aí também, para você não esquecer. Meu pedido, o único pedido que eu faço para você nessa live, e ó, eu quero saber, depois eu vou fazer uma enquete para saber como é que está o nível da galera aqui. Mas olha só, eu sempre falo isso, a gente tem a oportunidade de mudar a vida das pessoas. E hoje eu recebi um monte de mensagem assim, poxa, Marcelo, esse pão aqui eu já fiz o pão do esquenta, e se você não fez o pão do esquenta não tem problema, mas as pessoas estão me perguntando assim, poxa, Marcelo, já dá para vender? Será que já dá para vender? Quanto custa? Você ainda não tem base de preço para fazer precificação, para calcular custo, não é momento da gente falar sobre isso. Mas entenda que nesse grupo que está aqui com a gente, tem gente que já está vendo uma oportunidade de emprego, de melhorar de vida, de fornecer produtos. De repente, você não quer fazer o pão, mas teu vizinho vai começar a fazer e entregar aí para você. Então, tem tantas oportunidades bacanas que estão aparecendo, então a gente não pode fechar os olhos para isso. Então eu peço que você abra teu coração e nesse momento compartilhe essa live. Dá o like, já dá o like. Você está gostando do conteúdo? Você está gostando de mim? Eu sei que pode ser até meio chato de gostar, porque às vezes nem eu me aguento, mas eu acho que o conteúdo é bom. Pelo menos o feedback, os comentários que a galera coloca aí, o pessoal está gostando. Então se você está gostando, deixa o like, compartilha. Com isso, esse conteúdo se expande, a gente alcança mais gente. E acredite em mim, toda hora chega mensagem assim, Marcelo, o YouTube me mostrou teu vídeo, porque eu gosto, eu já estava buscando alimentação saudável, eu já estava vendo assuntos relacionados à minha saúde e apareceu o teu vídeo.
Então, olha que legal, a gente está fazendo, você só deixando o teu like, você já está fazendo com que esse vídeo chegue em mais pessoas. Isso ajuda pra caramba. Então, vamos lá. Ó, eu vou ser aquele cara chato que vai voltar no mesmo assunto agora da contaminação cruzada. Você já entendeu o problema que é você comprar um ingrediente numa loja onde o cara manipula trigo, manipula um alergênico e um alimento contamina o outro. Não se iluda, contaminação cruzada não é só com trigo. Tudo é contaminação cruzada. Se eu tenho um peixe na geladeira e um legume, os dois descobertos, um contamina o outro. Contaminação cruzada não é algo restrito ao glúten. Contaminação cruzada significa que eu tenho traços de um alimento em outro. Tá? Só que a contaminação cruzada é um problemaço para quem está aqui com a gente. E tem um monte de pessoas que têm problemas de saúde e que realmente não podem. Tem duas pessoas aqui, tem dois grupos de pessoas. Tem pessoas que hoje estão aqui porque estão com algum problema de saúde e precisam resolver, e tem pessoas que não querem ter problemas de saúde. Então, tem uma pessoa que está numa situação talvez um pouco mais tranquila, mas tem um cara que já está com problema de intolerância e esse cara não pode com brincadeira. Então, você já aprendeu ontem sobre isso e eu vou reforçar isso agora, porque agora ficou mais tenso, porque agora você vai fazer pão. E pão tem mais ingredientes, mais risco de contaminação. Então esteja atento ao seu fornecedor e ao rótulo do produto do que você está consumindo. Tá, teve muita pergunta sobre contaminação e eu gostei muito disso. Então vamos lá. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje eu estava separando aqui, antes da aula, as perguntas que eu vou ler aqui na aula. E eu queria falar para você o tanto de vezes que eu me emocionei. Até algumas mensagens eu respondi às pessoas por mensagem, eu gravando minhas mensagens no direct do Instagram, e por diversas vezes eu tive dificuldade de ler perguntas, tive dificuldade de regravar a resposta. Porque a gente está num universo agora que eu sou uma pessoa muito abençoada, porque eu estou tendo a oportunidade de ajudar famílias que às vezes estavam sem opção, ou com opções ruins. Então, já que a gente chegou nesse ponto, já que a gente está ajudando pessoas, que está melhorando a vida das pessoas, é muito, mas muito importante que a gente entenda, sim, que a gente tem um compromisso. Chegaram mensagens para mim hoje, eu vou te dar um exemplo, de pessoas que, de uma forma linda, isso, eu tenho certeza que tem a mão de Deus nisso, que enxergam hoje o fermento natural como um processo parecido com o processo humano, porque é o processo da vida. O processo que a gente fez com o fermento natural é o mesmo processo. E as pessoas começaram a conectar isso e me mandaram mensagens sobre isso. Lindo! Mas também chegam mensagens de pessoas que estão muito doentes. E eu não vou falar sobre isso, mas é pesado, é um trabalho pesado. Então, quando a gente chega aqui com uma outra mentalidade. Eu preciso que você tenha essa outra mentalidade para que a gente continue seguindo adiante. E olha, eu queria te falar uma coisa. Eu sempre falo que a gente vai chegar... Inclusive, existem estudos que falam que... Eu falo isso há mais tempo que eu estudo, mas é que eu sou metido mesmo. Mas existem estudos hoje que dizem que as pessoas que vão passar de 180 anos já estão entre nós. Eu sempre falo que eu vou viver 150. A minha meta é viver 150 anos. Mas eu não quero viver 150 anos de qualquer jeito. Eu não quero chegar lá de qualquer jeito, eu quero chegar com saúde, eu quero chegar bem, eu quero acompanhar a minha filha crescendo, quem sabe casando, tendo netos, quem sabe bisnetos, por que não? Então, é chegar e chegar bem. E para isso, a gente está fazendo isso, a gente está construindo isso, a gente está construindo um futuro diferente. E não basta ser um futuro diferente porque a gente mudou a cabeça ou porque você entendeu a importância da alimentação na sua saúde, mas porque agora a gente tem consciência das coisas que a gente está fazendo e como isso afeta o próximo. Então, meu compromisso com você não acaba aqui nessa aula. Lembra, a gente vai fazer hoje o pão da cozinha crunch. Muita gente fala, Marcelo, você é o cara mais doido que eu conheço, porque você vende pão e você vai me ensinar a fazer o pão que você vende. Sim, porque a minha missão nesse mundo, o meu propósito nesse mundo nunca foi vender pão. O meu propósito hoje está relacionado com a sua vida, com a tua saúde, com a saúde das gerações e das pessoas que você vai deixar aí em volta de você. Então não é sobre pão, não é sobre receita.
Então, lembra, a gente vai fazer pão melhor que o pão tradicional. Simples assim. Não é porque você tem alergia que você vai comer pão ruim. A gente vai fazer pão ruim. Eu acho que a questão de ser saudável, eu nem vou falar mais com você. Porque na primeira aula você já entendeu o que era o glúten, aquele problemaço que era o glúten. Então você já sabe que é muito mais saudável. Mas agora a gente vai fazer pão melhor que o tradicional. E olha, galera, tem uma novidade super importante hoje. Chegaram muitas mensagens de pessoas que estão com problemas de pressão, problemas de hipertensão, problemas relacionados a peso, relacionados à obesidade. Isso é uma realidade do que a gente está aí. E seja por problemas de... Uma mãe mandou mensagem, a minha filha tem psoríase, tem doença autoimune. E uma mãe falou para mim, eu comecei com isso só para investigar a psoríase da minha filha. Então, assim, um universo de pessoas que estão aqui e que hoje têm doença autoimune, cara, a gente tem que olhar para a alimentação da gente. Alguma coisa aconteceu, porque não tinha isso antigamente. Bom, estou falando pra caramba, vamos lá. O que a gente viu? Só recapitulando, aula 1, você viu comigo trigo versus glúten versus sem glúten. O que aconteceu com o trigo para a gente chegar na situação que a gente está? Você aprendeu comigo a criar o seu mix de farinha sem glúten. Você aprendeu comigo a composição do mix de farinha sem glúten. A gente precisa desse conceito para fazer o pão de hoje. Na aula 2, você viu como criar, como manter o seu fermento natural sem glúten. E lembrando, você criou o seu fermento natural sem glúten para sempre. Isso foi pergunta hoje, Marcelo. A gente vai ter que fazer o fermento de novo? Não, você fez o fermento EA1 para todas as suas gerações aí. E hoje a gente vai simplesmente fazer um pão sem glúten, sem leite, sem ovos, com todas as substituições possíveis e imagináveis, inclusive tirando o carboidrato, para que ele seja o mais inclusivo possível. Sim, inclusivo. Hoje ninguém mais fica de fora, só se você quiser ficar de fora dessa. Então vamos lá. Eu quero saber uma coisa, a gente pode subir a régua? Escreve para mim, você entende o que é subir a régua? Subir o sarrafo? Eu vou precisar agora dar uma esticada no nosso conhecimento. Então me escreve aqui para mim sim ou não, se você me autoriza a dar um puxão, porque agora a gente quebrou tudo. A gente literalmente quebrou tudo. O que estava planejado agora é muito mais. Você está indo muito mais longe. Então, eu preciso da sua autorização, porque a gente vai fazer a revisão e vai meter o pé no acelerador para conseguir caber tudo hoje. Posso? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá, cadê meu computador aqui? Destrava aqui. Sim, pode, sim, sim, a Cida botou sim. Então, beleza, vamos lá. Ó, eu vou fazer uma recapitulação pequenininha do que aconteceu ontem. Então, vamos lá. Ontem a gente criou o fermento. Dia 1, eu não vou passar pelo processo dia 1, o que é importante? Dia 5, a gente fez a introdução alimentar, botou as farinhas no líquido de fermentação. Dia 6, você tomou a decisão. O que acontece com o meu fermento? Dia 6 pode ser que você não faça nada, lembra? Se está devagar, você deixa mais um dia, você não pula para o dia 7. Dia 7 começa o descarte. E é aí que a galera se confundiu. Descarte é o que vai para o lixo. Muita gente falou assim, Marcelo, o descarte eu vou usar para fazer pão. Não, o descarte é o que você vai jogar no lixo. Ou até domingo, quando a gente tem a aula de descarte, aí a gente vai dar outra finalidade para o descarte. Mas o descarte, agora que você está criando o seu fermento, é jogar no lixo. Então vamos lá. Eu tenho meu fermento, eu alimentei ele está aqui. O que é o descarte? Eu abri o pote dele, tirei uma parte e joguei fora. Isso é o descarte. Eu não olho para o descarte mais. E o que sobrou aqui, eu vou alimentar com a mesma quantidade. Ó, sobrou 50 gramas, eu vou botar mais 50 de farinha. Sobrou 60 gramas, eu vou botar mais 60 de farinha. Sobrou 80 gramas, eu vou botar mais 80 de farinha. Ou farinhas. Vou botar água até dar o ponto de papinha. Subiu, está no pico. Aí eu vou anotar lá, né? Isso eu vou prestar atenção no pico. Por quê? Porque o pico é o que vai me dizer depois de quanto tempo eu consigo fazer o meu pão. Questão de controle. E aí surgiram várias perguntas. Posso trocar farinha? Pode trocar farinha. O teu fermento não tem aquele paladar apurado, lembra? Pode trocar farinha quantas vezes você quiser. Muita gente falou da água. Qual água? Qualquer água. Então não tem mistério. Então vamos lá. Aí chegou no 10º dia, você já pode, com certeza no 10º dia você já pode fazer pão. No 10º dia, o que você vai fazer? No 10º dia, eu anotei o pico, demorou lá X horas para o meu fermento crescer, e ele vai baixar depois. E ele vai morar na geladeira.
A não ser que eu faça pão todo dia. Quem faz pão todo dia não precisa nem fazer descarte. Eu expliquei isso ontem. Mas tudo bem, você não vai fazer pão todo dia, vai fazer pão no final de semana. O teu fermento vai morar na geladeira. Chegou no sábado que você vai fazer o seu fermento. Você tira o fermento da geladeira, geladão mesmo, tira uma parte, descarte. Jogou fora. O que sobrou? Alimentou com a mesma quantidade de farinha, esperou crescer, e aí você tirou tanto para fazer o pão. E aí tirou tanto para fazer o pão, sobrou um pouquinho aqui, mesmo que seja um pote sujo. Isso volta para a geladeira. E aí, quando você for fazer o pão, você vai alimentar essa parte que sobrou de novo, esperar chegar no pico e fazer o pão, e assim você vai ter fermento para sempre. As pessoas se confundiram com a questão da conta. E eu vou reforçar uma coisa com você, a mais importante. Eu já deixei uma aula nos stories sobre isso hoje, mas eu vou falar aqui também. A questão da conta é muito simples. Primeiro, a conta não é necessário. Não é necessário fazer conta. Eu não faço. Mas tem a galera que é doida por matemática e quer fazer conta. Eu não faço. Eu pego o meu pote, olho para ele, tiro metade e metade é descarte. E sobra metade e a metade eu alimento com a mesma quantidade de farinha e água para chegar no pico. Tá? Mas tem galera que quer alimentar exatamente quanto precisa. Então, quanto precisa? Eu vou pegar o exemplo do pão de hoje. O pão de hoje tem 150 gramas de levain, o pão que a gente vai fazer hoje. 150 gramas de levain é até um número ruim, né, para fazer a conta, porque está quebrado. Mas vamos lá, metade de 150 é 75, né? Então eu vou pegar 75 gramas do meu levain, o resto eu jogo fora, é descarte. Essa conta só serve para você calcular exatamente quanto você precisa alimentar. Senão não serve para nada. Na prática, para mim, não serve para nada. Mas tem gente que quer, então eu vou explicar. Se você quiser fazer na vírgula, você vai fazer assim. Pegou o pote de fermento, calculou metade do que tem na receita. No meu caso aqui, exemplo prático de hoje, 75, metade de 150. Eu vou botar mais 75 de farinha, água até dar o ponto. E quando ele crescer, eu vou ter o suficiente para tirar os 150 que vai na receita de hoje e vai sobrar um pouquinho no pote, que vai voltar para a geladeira. Então, a mágica dessa conta é só te garantir que você vai ter uma sobrinha a mais de fermento para voltar na geladeira. Esta conta no dia a dia não faz sentido, mas se você quiser, tá aí a conta para você. E se mesmo assim ficar dúvida, eu estou à disposição, me manda direct que eu vou responder para você. Como eu falo, eu estou tentando acelerar aqui, hein? Mete o depoimento da Isabela aí, Júlio, que eu preciso encher aqui minha garrafa de mate para a gente começar a aula. De Recife? Sou de Recife. A minha necessidade em fazer o curso iniciou depois da descoberta do autismo do meu filho. Eles têm uma metabolização diferente, né, com relação à lactose e a glúten. Por orientação nutricional, eu suspendi o glúten. Incrivelmente, uma semana depois, essa criança era uma criança ultra mega disposta, um trânsito intestinal muito diferenciado, muito mais alegre, muito mais participativa. Então, eu não tive dúvidas. Eu já tinha suspendido há 1 ano aproximadamente, ele tinha reduzido o peso e eu não tive mais dúvidas sobre reduzir. Como eu já faço pães artesanais, não para venda, né? Por gostar, era uma coisa que eu queria muito aprender durante a pandemia. No Instagram, vi o seu anúncio sobre os panetones e eu sempre tive vontade de inserir uma alimentação mais saudável. Então, quando eu vi o curso, eu não pensei 2 vezes e, quem sabe, até um planejamento para o futuro, né? Que eu possa ganhar algo a mais com isso. Mas, no momento, é saúde familiar. E o José melhorou quando você mudou a alimentação dele? Incrível, né? Alguns aspectos, obviamente, né, do autismo. Todos não, porque a gente sabe que é uma coisa muito mais complexa. Olha, vou falar uma coisa para você. O tanto de vezes que eu me emocionei hoje, eu acho que bateu o recorde. O recorde de mensagem, o recorde de depoimentos de pessoas que falaram comigo sobre o que está acontecendo nesse momento. A transformação que você provavelmente está vivenciando. Eu não sei se você está vivenciando ou não, mas muitas pessoas com certeza estão, porque mandaram mensagens falando sobre isso. E pessoas, desde crises alérgicas, pessoas com o problema de enxaqueca crônica, pessoas com endometriose, que tem uma menina, uma aluna minha falou assim: Marcelo, você fala muito do glúten, esqueceu de falar da endometriose, que é um problema que muitas mulheres têm e que também está relacionado ao glúten. E aí as coisas complicam, porque são pais falando dos filhos, avós falando dos netos, esposa falando dos maridos. E aí a carga de coisas vai aumentando.
E aí, cada vez eu fico mais indignado com isso. Porque tem um universo de coisas que está deixando a gente doente. E a gente está precisando voltar lá no back to standard. A gente está voltando no passado para voltar a consumir alimentos puros. A gente precisou adoecer para tomar aquele... e resolver mudar. Só que eu queria te dizer uma coisa. Eu tenho certeza que você que está aqui hoje já está, pelo menos, num nível de consciência diferente sobre o que é o glúten, sobre o que é o leite, sobre o que é a lactose, sobre o que é a caseína e como isso gera resultados no teu organismo. Então você está num ponto agora que não dá mais para voltar. Você está num ponto agora que, sabe aquele aplicativozinho de pedir comida? Eu acho que quando você abrir dele, você vai lembrar de mim. Tem a música do Roberto Carlos lá que diz que você vai lembrar de mim. Eu não vou cantar não para não estragar a live. Mas eu tenho certeza que esses hábitos do fast food, do alimento ultraprocessado ou das pegadinhas dos alimentos da seção de saudáveis do supermercado, eu acho que nessa pegadinha você não cai mais. Eu sempre penso assim, o que é fazer o pão? O que para mim é fazer pão? Às vezes eu escuto assim, fazer pão dá trabalho. Talvez você fique meio chateado com o que eu vou falar com você. Mas eu fico com muita raiva quando alguém fala assim, fazer pão dá trabalho. Quando alguém fala dá trabalho, sabe o que me vem na cabeça? Eu velho, cheio de doença e dando trabalho para minha filha. Isso para mim é dar trabalho. Quando eu paro para fazer pão, primeiro, eu estou canalizando minhas energias numa coisa positiva. Eu estou me ajudando, estou ajudando minha família, estou ajudando a sociedade, estou ajudando as pessoas que eu amo. Isso, para mim, é investimento, não é trabalho. Trabalho é o que eu estou evitando. E eu não sei se eu estou pegando pesado com você falando isso, mas é como eu me sinto. Trabalho é o que eu não quero. Trabalho, eu não quero que aconteça no meu futuro. E para isso eu preciso mudar isso hoje. Mas eu tenho certeza que você já mudou isso hoje. Ô, Júlio, vamos falar. Olha, a gente, de tudo, você já entendeu? E chegou muita mensagem para mim hoje. Marcelo, eu vou pegar um exemplo aqui, desculpa se eu estou falando de você, mas uma moça falou assim, Marcelo, meu filho está com os triglicéridos altos, está com obesidade, grau tal, e eu preciso cortar carboidrato. E a gente já tem dois problemas aí, minimamente, né? Porque se ela tem glúten, trigo, ela já tem inflamação. E aí você pega índices altos de gordura, você começa a ter riscos de doença cardiovascular. E aí vira um monte de problema. Então, eu queria só mostrar para você o que a gente está vivenciando hoje e por que... Agora talvez você entenda por que vem aí o novo pão sem glúten. Mostra aí, Júlio, por favor, uma reportagem, vai. Pesquisas apontam que 6 em cada 10 brasileiros estavam com sobrepeso lá em 2021. Com a pandemia, o número de pessoas obesas cresceu ainda mais. Alimentação saudável e a prática de atividades físicas ajudam a combater a obesidade, que provoca problemas como hipertensão, diabetes, doenças cardíacas e até depressão. A Yeli foi diagnosticada com sobrepeso. Além das transformações no corpo, ela estava sentindo dores na coluna e tendo dificuldades para dormir. A gente já trabalha estratégias para mudança de hábitos de vida, né, no estilo de vida desse paciente. O que ele costuma consumir dentro da sua rotina, a gente tenta que ele evite alimentos mais calóricos, mais industrializados e comece a consumir alimentos mais naturais. Realidade, né? É a nossa realidade, mas você que está aqui não vai fazer parte mais dessa estatística, a não ser que você queira. Aqui é uma aula que fala sobre escolhas. E eu acho que você já fez. Eu tenho certeza que você já fez a sua. E sabe o que é melhor da sua escolha? É que você não volta mais atrás. Nunca mais você vai voltar atrás. Ó, sem mais delongas, vamos fazer o pão, que tem muita coisa para a gente entender hoje. Bora lá. Olha só. Primeira coisa que a gente vai fazer... Deixa eu botar... A gente dá, Júlio, para a gente botar rapidinho a lista de ingredientes na tela. Vamos botar... Olha a lista de ingredientes. Dá um print aí.
para você não perder tempo com isso, dá um print na lista de ingredientes. A gente vai deixar a lista de ingredientes na descrição do vídeo aqui. Já estava no material de apoio, então fica tranquilo que você não está perdendo nada. O menos importante aqui é a receita. Eu acho que você que está aqui, você já entendeu isso. Na verdade, eu acho que quem estava afim de receita já nem está mais aqui com a gente. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, e eu vou encher o saco do Júlio aqui, mandando parar toda hora, mas vamos lá. Eu estou pesando o psyllium. E aí uma pergunta que chegou um monte de vezes hoje, psyllium em pó ou em flocos, de preferência em flocos. E aí eu estou fervendo a água, e eu vou hidratar o psyllium com água fervendo na proporção 1:10. 1:10. Ou seja, para cada 1 grama de psyllium, eu vou botar 10 de água. 1 grama de psyllium. Falei errado. Então eu estou botando isso na batedeira com batedor Globo. Isso dá para fazer na mão, tá? Todo esse processo é idêntico ao que a gente fez lá no pão do esquenta que eu fiz na mão. A diferença aqui é que eu fiz mais rápido do que eu fiz na batedeira. Isso aqui na mão, com um garfinho, você tem o mesmo resultado. E aí eu tenho a malha de psyllium, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, que ela está quentinha, mas olha, quem já viu glúten, quem já viu algum vídeo meu mostrando glúten, consegue identificar aí na malha de psyllium uma característica, e não é à toa, parecida com o nosso glúten. E agora eu estou dissolvendo a goma xantana, que também é parte do nosso processo de imitar o glúten. Goma xantana é um produto natural. Eu estou dissolvendo na gordura, por uma questão simples. A goma xantana pode empelotar, é goma, é uma cola. Ela tem o poder de empelotar na sua receita. Inclusive, eu recebi uma mensagem de uma aluna hoje que falou isso. Foi fazer o pão na máquina de pão, botei a goma xantana separada e criou umas bolotas na massa. E agora, olha, eu estou dissolvendo a goma xantana, eu estou dissolvendo a malha de psyllium junto com as minhas farinhas. Para um pouquinho, Júlio, que está indo muito mais rápido do que eu. Então, vamos lá. Eu peguei e fiz a malha de psyllium, bati o psyllium. Psyllium hidratado com uma proporção de 10 vezes a quantidade de água, do peso dele. Então eu tenho 10 de psyllium, eu tenho 100 de água. Hidratei isso com água fervendo, botei no bol, numa batedeira com fouet, com um garfo, bati até virar essa... Como fica parecendo uma geleca? Fica parecendo uma geleca, é? Uma massinha de modelar? Então, como você quiser. Depois eu fiz um outro processo, que eu peguei a goma xantana e o azeite, a gordura que estava na minha receita, e já vai uma aula aqui. Gordura é a gordura que você quiser, tá? Não precisa usar azeite, pode usar óleo de coco, pode usar a gordura que você quiser, só eu sempre falo para não usar soja, tá? E aí, cuidado com manteiga e ghee, porque ghee não é um produto seguro para quem não pode leite, embora muita gente pense o contrário. Então só toma cuidado com a gordura que você vai escolher aí, mas gordura é gordura e na mesma quantidade, tá? Então se na minha receita tem X gramas, você vai botar exatamente X gramas da gordura que você quiser. Aí tem gente que vai botar vai botar banha, vai botar gordura de palma e por aí vai. Aí eu vou pegar esse psyllium, que eu fiz essa geleca, e vou dissolver no meu mix de farinhas. O que é o meu mix de farinhas? Farinha de arroz, fécula de batata, o polvilho, o amido de milho. Aqui a gente usou um mix um pouco mais complexo de farinhas e eu já vou te explicar por que a gente fez isso. Mas o importante é você saber que as farinhas foram para um bowl e eu dissolvi o psyllium lá. E agora vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Dúvidas no final. E aí você está vendo a mão do João que é o filho do Júlio. Antes que você me pergunte que o João é meu filho, não é. Minha filha é a Luana. E aí, ó, a gente está usando um purê de batata doce, que a gente vai usar para substituir os ovos. Olha só. Agora eu estou botando o meu fermento. A batata doce foi cozida sem casca e espremida num pote. Só isso, tá? Simples assim, sem água, sem sal, cozida sem sal. E aí eu escorri a batata doce sem casca e espremi. Agora eu estou botando no liquidificador os líquidos. E o que é o líquido? É a batata doce, o açúcar e a água. E aí, muita atenção para a questão da água, porque a água pode variar de acordo com as farinhas que você for utilizar. Você já aprendeu na aula 1 quais farinhas você pode utilizar. E eu vou falar mais sobre isso para a gente entrar mais no tema dos pães low carb. Mas, por enquanto, você já sabe
quais são as farinhas de estrutura, quais são de liga, quais são de maciez, e você pode fazer as substituições. Vai lá, Júlio, solta aí para nós. Eu estou picando alecrim para fazer um pão parecido. Ah, o João aparecendo aí. Isso é bom, né? Você trazer a tua família para a cozinha, Sabe que eu resolvi problemas sérios de alimentação da Luana só trazendo ela para a cozinha? Fazendo ela participar? Então, ó, bati tudo no liquidificador e agora eu estou com essa emulsificação, tudo que eu bati no liquidificador vai entrar na massa, todos os líquidos. Agora o João está botando aí a goma xantana. A goma xantana, quando ela entra, a massa está líquida. Quando entra a goma xantana, a massa começa a ganhar estrutura. Olha como ela muda, olha como ela começa a endurecer. Entra sal, sempre em momentos separados. Sal, ó, eu botei o sal aí agora, eu não boto o sal junto com o fermento, porque o sal mata o fermento. Então eu coloco em momentos separados. Azeite, vinagre, desculpa. Vinagre, eu estou vinagre aí no final. E por que você colocou vinagre no pão, Marcelo? Porque vinagre ajuda, o vinagre é amigo do nosso fermento. O vinagre cria um ambiente com pH equilibrado para eu conseguir fazer meu pão. Preste atenção, não se preocupa com a receita. Não se preocupa com a receita. O mais importante vem depois. Isso aí depois que você vê a aula toda, isso aí que você está vendo vira brincadeira de criança. Olha o que é importante aí do ponto da massa. O ponto da massa, a massa está grudando no meu dedo e eu sou capaz de apertar a massa com o dedo, mas eu sinto uma certa resistência aqui na massa. Eu não consigo encostar um dedo no outro. Então foi para uma forminha, a forma foi untada. A minha forma é antiaderente, mas ela já está velhinha, então por isso eu passei mais uma camadinha de azeite lá nela. E agora com uma colher molhada, com as costas da colher, eu vou alisando a massa para ela ficar bem lisinha. Massa coberta, vai fermentar. E vai fermentar quanto tempo? Quanto tempo, chefe, que a massa fermenta? Faço ideia. A gente vai falar sobre isso. Mas é o tempo de Deus. É o tempo do ser vivo que está aí no teu pão. Não é o teu tempo, não é o teu relógio mais. Agora é o tempo que o pão vai levar para crescer. E aí como é que eu sei qual é esse tempo, Marcelo? Deixa o pão terminar aí, vai. Pão no forno, forno a 190 graus, aproximadamente 35 a 45 minutos. Ficou com a casquinha crocante, ficou douradinho, está pronto. Você tem que tirar o pão da forma e deixar ele esfriar. Deixar ele esfriar de lado, para ele não abaixar. Olha aí a gambiarra, eu sou o rei da gambiarra. Peguei ali a grade do fogão e botei o pão em cima. E está aí minha grade. Quem não tem uma grade profissional de confeitaria, pode fazer assim como eu fiz. E aí está um pão vegano, onde a gente tem todo o universo de substituições à sua disposição. Ou seja, não existe pão mais inclusivo do que esse. E aí eu queria falar duas coisas importantes, 3 coisas importantes, ou 4 coisas importantes. Eu vou lembrando, eu vou falando. Então vamos lá. Temperatura. Você já aprendeu na aula 1 a relação que a gente tem temperatura versus hidratação da massa. Então, mais água, mais fogo, mais tempo no forno. Tempo de fermentação. Tempo de fermentação é importantíssimo para garantir que o pão está no ponto de ser assado. E como é que eu sei isso? Pela casquinha do pão. Eu vou olhar a casquinha do pão. Ela vai começar a ficar irregular. O pão cresceu, começou a ficar irregular, começou a aparecer uns buraquinhos. Está na hora de ir para o forno. Forno sempre pré-aquecido. O pão saiu do forno, o pão está cozinhando ainda por dentro, ele está assando por dentro. Não está na hora de cortar. Agora, vem aqui para o flip chart. Vamos aqui para a câmera 2. Ó, acertei, câmera 2. Que agora eu quero te ensinar o pão de verdade. Peguei aqui uma coleção de canetas. Só não vou usar azul, que azul está da mesma cor do trem ali. Posso? Posso? Nesse momento você pode estar falando assim, caraca, Marcelo, mas você fez um pão, sabe quantos ingredientes tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13.
13 ingredientes para fazer o pão. Ah, que saudade do glúten, que fazia só com farinha, água e sal. Olha o que você está fazendo. Olha o que você vai aprender agora, o que ninguém nunca te ensinou. Você aprendeu do nosso mix de farinhas. O que é isso aqui, galera? Farinha de arroz, amido de milho, fécula de batata. Você vai falar, ih, Marcelo, usou os dois? Quem é sagaz já falou, Marcelo usou as 2 farinhas de leveza para fazer um pão bem levinho, né? Amido de milho tem mais umidade que fécula de batata. Aqui eu deixo o pão mais sequinho, aqui eu deixo mais... Uso os dois, eu equilibro. O que eu tenho aqui, galera? Meu mix de farinhas. Olha o meu trigo do bem aqui. Aí, beleza. Eu tenho aqui a batata doce. Caneta ruim. O que é isso aqui, galera? Batata doce. Não vai escrever? Vai escrever com a força que eu estou fazendo com ela. Vou molhar nada. Batata doce, galera, é o ovo. Marcelo sempre substitui ovo por batata doce? Não. Mas nessa receita, o que eu quero do ovo é a leveza. Então, se eu estou querendo leveza, é batata doce. O ovo tem várias características. Dependendo do que eu quero fazer, eu vou substituir por um ingrediente diferente. Pode ser só psyllium, pode ser só chia, pode ser só linhaça. Tem um monte de alternativas para o ovo. Aqui eu estou substituindo por batata doce, pode ser biomassa de banana, pode ser purê de ameixa, pode ser um monte de coisa. Depende do que eu estou buscando. Aí eu tenho aqui a goma xantana. As canetas aqui não está querendo trabalhar hoje. As canetas não vieram trabalhar hoje. As canetas não vieram para aula. Olha isso aqui. O que é isso aqui? Ó, linha de cima, goma xantana com psyllium. Glúten. Estão substituindo o glúten. Marcelo, psyllium é fibra, está doido. Eu está fazendo nessa receita o papel do glúten, está me ajudando a segurar a fermentação da massa. Psyllium serve para um monte de coisa, faz um bem danado para o teu intestino. Fibra absorve água, faz com que você forme mais bolo fecal, melhora a tua saúde intestinal. Levain mais vinagre, fermentação. Olha como as coisas... Agora olha de novo para cá. Ficou complicada essa receita? Ficou cheio de ingredientes? Tudo bem, os ingredientes são os mesmos. Mas olha, galera, eu tenho a minha farinha, eu tenho os ovos, aqui eu estou fazendo vegano, mas eu tenho os ovos, eu tenho o meu fermento, e aqui coisas que eu iria utilizar em qualquer receita. Sal, para dar sabor e controlar a fermentação. Açúcar, para deixar a massa douradinha. Ah, todo pão de forma leva açúcar. Marcelo, eu sou diabético, não posso cuidar disso. Calma. Calma! Açúcar pode ser substituído por adoçante na mesma quantidade. Se for xilitol e eritritol, é 80% da quantidade de açúcar. Mas açúcar é ridículo de você tirar de qualquer receita. É só você olhar no rótulo a comparação, como você vai fazer essa substituição, a correspondência entre açúcar e adoçante. Estévia, na maioria das vezes, é a mesma quantidade de açúcar. Xilitol e eritritol menos, e os adoçantes mais novos são a mesma quantidade. Gordura, a gordura que você quiser. A água. A água. A gente está carregando a água desde o início do nosso processo. Água é o ambiente de proliferação, de reprodução do nosso fermento. Quando eu junto água com o meu fermento natural, o trem cresce pra caramba, o pão fica muito leve. Eu tenho um pronto aqui, eu vou cortar para você ver. Então, isso aqui... A gente vai aprender a substituir por farinhas low carb, se você não pode, com carboidrato. Tem muita gente que chegou com questão de obesidade, com questão de pressão alta. Um monte de gente está precisando cortar carboidrato. Então eu vou te ensinar, a partir de agora, como cortar isso aqui. Mas você já sabe um pouco da aula lá de substituição de farinha. Bom, sal já falei, açúcar já falei, azeite já falei, água já falei. Deixa eu dar uma olhada aqui se alguma coisa não ficou clara. Bom, deixa eu... Oi?
Vinagre é qualquer um, mas é ideal que seja um vinagre claro. Vou falar qual câmera? Essa aqui. Vinagre ideal que seja um vinagre claro e de preferência vinagre de maçã, porque ele tem mais benefícios para a sua saúde, tá? Então vamos lá. Falamos sobre isso, desmistificamos isso. Agora a gente vai entender como a gente consegue transformar isso aqui numa receita low carb. Então vamos lá. Vamos fazer uma brincadeira aqui. A gente tem, eu tenho um universo de coisas para falar para você agora. Mas de ontem para hoje, eu recebi uma tonelada de perguntas. Então as perguntas estão aqui separadas e eu vou começar a falar sobre cada uma delas exatamente agora, porque eu não quero. Dúvidas não passarão. Então vamos lá. Olha aqui. Deixa eu pegar aqui, deixa eu preparar minhas perguntas. Olha, tem muitas perguntas lindas. Deixa eu falar uma coisa importante. Eu tenho que separar aqui, que tem muita coisa para falar com você nesse momento. Então, eu vou te pedir licença. Antes disso, eu queria saber uma coisa. Eu só quero que você escreva uma coisa para mim no chat. Do momento que você me conheceu, não importa quando você conheceu, até agora, uma nota de 1 a 10. O quanto o teu conhecimento, a tua vida mudou nesse momento. Do momento que você me conheceu, que o Marcelo apareceu na tua tela, até agora, eu quero que você me dê uma nota. A nota pode ser 0 e a nota pode ser 10. Mas eu quero que você abra o seu coração. Deixa eu até abrir a tela do meu computador aqui, que eu não sei que ele bloqueia toda hora. Mas eu quero que você me dê uma nota. Pro como... O quanto... Opa, o negócio de... 10, 15 mil. 10 mil. Tem um que tem tanto zero que eu não sei nem contar esse número aqui. 11, alguém me deu 11 também. Olha, eu vou te falar. A Sueli me deu 8 aqui, mas o resto só me deu 10 para cima. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acredito realmente que a gente transformou e que você entendeu o que é a alimentação saudável e o que a gente pode fazer para não só ter uma alimentação mais inclusiva, mas você conseguir modificar a tua vida, a vida da tua família, a vida das pessoas que estão ao teu redor aí, para ter uma alimentação mais saudável. Então eu quero te pedir licença, porque eu vou falar um pouquinho, eu te falei isso lá na abertura do treinamento, lá na abertura do Novo Pão Sem Glúten, que eu vou te falar sobre o treinamento em pães sem glúten, e aí eu já vou voltar para as perguntas para a gente continuar. Por quê? Porque parte das perguntas são sobre o treinamento, então eu quero quebrar aqui a mística em relação ao que vem por aí. Então vamos lá, olha só. O que você aprendeu até agora comigo foi talvez mais, que essa turma foi braba, 2% do que eu tenho para te passar. Eu tenho que fazer corrido porque é muita coisa. Tem muita coisa para te passar. Então, a partir de agora eu vou te explicar rapidinho como é que o treinamento em pães sem glúten de fermentação natural funciona. E a proposta é muito simples. Você já entendeu que eu não sou aquele cara de dar coisas picadinhas. Então eu vou te entregar absolutamente tudo. É sim, eu estou estragando a surpresa aqui logo de cara. O pessoal vai ficar bravo comigo. Eu vou te entregar absolutamente tudo. Tudo sobre pães, tudo sobre formulação, todas as receitas do meu curso. E eu preparei uma série de surpresas para você. Inclusive, nesse curso, tem uma mega novidade, uma realização profissional que eu vou mostrar para você, que você vai ser felizardo de ter acesso a isso pela primeira vez. Então vamos lá, a gente vai ter acesso ao treinamento. Primeiro, o treinamento é totalmente sem glúten, sem leite, sem soja, sem conservante, sem alergênico, tudo do bom e do melhor, tá? Todas as receitas são veganas com fermentação natural, porém você vai sim aprender a fazer com vários fermentos. Por quê? Porque eu falo que o conhecimento liberta. Então você tem que conhecer absolutamente tudo sobre utensílios, sobre substituição. Me perguntaram hoje sobre formulação, quantos % eu uso de cada farinha. Não dá para dar isso numa aula aqui, isso aqui é uma aulona que está dentro do curso. Mas vamos lá, a gente vai falar, o que tem lá no treinamento sem glúten para você? Pão de sal, pão de forma, pão de hambúrguer, pão australiano, pão recheado, pão italiano, baguete, pão francês, pão doce, esfirra, focaccia. Cara, tem um monte de coisa que não dá para eu ficar falando aqui, o pessoal está mostrando aí para você. Mas eu quero te falar uma coisa muito séria, muito importante. Uma questão que me revoltou e que agora eu tenho que falar aqui para você, porque eu sou assim. O treinamento tem acesso vitalício.
Os meus cursos têm acesso vitalício. Por quê? Porque é uma questão de respeito. Hoje mesmo veio uma menina falar comigo e falou assim, Marcelo, eu entrei num outro curso e acabou de perder o acesso, eu não tenho mais o que tirar dúvida. Eu não gosto disso. Eu acho assim, poxa, você foi lá, você comprou esse computador aqui é teu. Já imaginou se você entrasse na loja e falasse assim, pô, vende computador aí, o cara vai, não, beleza, você me dá aí R$500, o computador é seu e daqui a algum tempo você me devolve, daqui a 12 meses você me devolve. Cara, se você comprou, se você se matriculou, o trem é teu. Eu só pega no pé que eu falo trem, né? Eu não sou mineiro, não. Perguntaram se eu era mineiro hoje nas perguntas. Eu não sou mineiro, não. Sou carioca, mas se você comprou, é teu. Então, por que eu vou botar limite de validade para que você tenha acesso, para que você perca o acesso? É claro que tem motivo para isso. Eu vou te dar um acesso durante 12 meses e depois você pagar de novo. Só que isso não está certo. E aí eu me revoltei com isso e eu não deixo os meus alunos passarem por isso. Então, o acesso do meu treinamento é perpétuo, é vitalício, é para sempre, é teu. Então, vamos lá. Além disso, você tem acesso a um suporte altamente especializado, um suporte VIP, que tira dúvidas, inclusive por WhatsApp. Coisa que ninguém faz. Agora, eu vou te dar alguns presentes. Alguns presentes. Agora, olha só. Você aprendeu a fazer todo tipo de pão. Né? Você já entendeu como funciona todo tipo de pão. E aí tem uma galera que ainda fica sentindo falta de uma coisinha. E aí eu não sou do cara dos segredinhos, né? Então eu vou te dar mais um presente. Eu vou te dar. Dar. Zero. Não é dar por. Eu vou te dar um presente. Eu fiz um curso de massas frescas com o meu irmão, com o Luiz Eduardo, que participou do Masterchef. A gente fez um curso de massas sem glúten, massa fresca, macarrão, lasanha, nhoque. E eu vou te falar uma coisa, não existe curso igual a esse no mercado. E sabe quanto você vai pagar para esse curso? Nada. Eu vou dar esse curso de presente para você. Por quê? Porque eu acho que as coisas se falam. Você aprendeu massas sem glúten, você aprendeu a fazer pão sem glúten, vai aprender a fazer macarrão sem glúten também, porque as pessoas sentem falta disso. Quanta gente fala para mim, Marcelo, eu tive que cortar o pão. E, cara, quem quer cortar o pãozinho? O pãozinho é um negócio rápido, do dia a dia, é do bem, era para ser do bem, né? Então, quem quer cortar o pão do dia a dia? Ninguém quer cortar o pão do dia a dia. Então, além de todos os pães, você vai ter acesso vitalício ao curso de massas sem glúten. E não é só massa, tá? Tem molho, acompanhamento, um monte de coisa. Tem mais coisa, se segurei. Além disso, os 100 primeiros vão ter acesso a uma mentoria em grupo comigo. O que é essa mentoria? Eu vou pegar as 100 primeiras pessoas que se inscreveram, vou botar numa sala, num Zoom fechado, e a gente vai ficar lá discutindo um monte de coisa, discutindo receita, discutindo como se precifica, como se monta um negócio, como é que, eu faço alguma coisa, eu crio uma receita nova, você que está tendo problema com alguma coisa, é a hora de você chegar numa sala fechada comigo, e aí isso é só para os 100 primeiros que se matricularem na segunda-feira. Isso é uma outra coisa importante, tá? Eu vou te falar uma coisa de verdade aqui. Eu poderia pegar e abrir a matrícula agora, e um monte de gente ia entrar. Você ia pegar o cartão com o vizinho, e eu não quero que você faça isso. Eu não quero que você brinque com emoção. Eu quero que você decida, com calma, pensa. É isso que você quer? É isso que você está buscando para a tua vida? É isso que a gente passou, ou está passando, que você quer perpetuar? Se sim, vai. Se não é o teu momento, tudo bem, a gente continua sendo amigo. Não é por isso, tá? Mas é você que tem que tomar a decisão se é isso que quer. A gente já combinou isso lá no primeiro dia. Quem toma as rédeas da sua vida é você. Você não é mais refém de nada. Então vamos lá. Agora vem a grande novidade que eu quero falar para você. Isso é uma realização profissional. Esqueci de um trem importante aqui. Caraca. O Júlio, eu não sei se você sabe, eu já ia entregar, é porque eu estou tão uma alegria, tão grande que eu quero te contar uma novidade, que eu já ia pular aqui para ela. Mas tem uma coisa super importante. Os meus alunos fazem parte de uma comunidade que é chamada Tribo do Horta, ou Tribo do Pão Sem Glúten. E a gente tem aula 2 vezes por mês, uma aula fechada só para os alunos dentro da plataforma, lá dentro da Hotmart. E por questões de plataforma, por questões da
Hotmart, a Hotmart não deixa eu te entregar esse trem de graça. Então eu vou te vender o acesso à comunidade por 1 ano, são aulas ao vivo a cada 15, por R$1. Porque é o mínimo que a Hotmart deixa eu colocar lá. Se eu pudesse botar 0, eu botava, mas ela não deixa, ela só deixa eu botar R$1. Então você tem acesso por 1 ano, e aí é um acesso diferente, porque são aulas ao vivo, e aí você tem acesso por R$1, R$1, tá? Mas eu quero te contar agora grande... não, vou falar um pouquinho da comunidade, o pessoal está botando... Cara, comunidade, o que tem de aula lá na comunidade? Tem aula de pastel, toda semana, cada 2 semanas tem aula. Tem aula de pastel, teve aula de brownie, teve aula de quê? Me ajuda aí, Júlio. Panetone, pão francês, tem muita coisa lá. Eu fiz manteiga, eu fiz queijo vegetal, tem um monte de coisa, tem um monte de sobremesa, tem um monte de bolo, tem bolo de cenoura, tem um monte de coisa lá dentro. Então, quando você entra, você vai ter acesso a todas as aulas. É claro, ali a gente vai para o mundo da gastronomia, então tem muito mais coisa além de pão, tá? Dentro da comunidade. E lá tem uma coisa muito legal que você é que vai me dizer, você como meu aluno que vai me dizer qual é a próxima aula, o que você quer aprender comigo. Agora vem o momento que eu estou aqui me segurando para falar com você. Porque há muito tempo que eu tento e quero, tentava, né? Eu já resolvi isso, mas eu queria entregar para os meus alunos um treinamento de pães low carb. Exatamente por isso que a gente está vendo muita gente hoje tem indicação e necessidade de retirar pão low carb. E eu sou amigo de um monte de nutricionista. Inclusive tem aula... Eu já estou entregando que é um curso de pão low carb, curso de pão low carb de fermentação natural. Pois é, eu criei um curso de pão low carb de fermentação natural. E esse curso, além das receitas de pão, que já tem um monte de aula de farinha, tem aula até com um nutricionista, que vai te ajudar a dizer o que você pode consumir, em que quantidade, com que frequência, como você deve montar os seus sanduíches, as suas refeições. E esse curso, eu vou falar aqui, esse curso, ele vai ser vendido a R$ 1.500. Esse curso vai ser vendido a R$ 1.497. E para essa turma, esse curso vai sair de presente. Simples assim. O curso que é R$ 1.500, que provavelmente daqui a 2 semanas você já vai ver anúncio dele por R$ 1.500, para essa turma ele vai ser de graça. Tá bom? Então, do que? Da comunidade? Do low carb. Vocês estão curiosos para ver o que tem no low carb? Quer? Tem até uns pães low carb aqui atrás. Brincadeira. Isso... Deixa o Júlio mostrar, vai. Isso aí são imagens do curso, porque a gente terminou de gravar o curso agora. Então isso aí, por exemplo, é aula de pão francês low carb. E aí tem um negócio que eu queria falar para você. Eu fico injuriado com isso. Porque pão low carb, que eu estou acostumado a ver, são pães duros, são pães pesados, pães maçudos. Ninguém faz pão francês, acho que ninguém ensina a fazer pão francês. Ou você ensina, ou você... não sei. Não vou falar o que eu pensei aqui, não, que eu pensei besteira. Mas eu senti a necessidade de ajudar as pessoas que não podiam com farinhas brancas a terem acesso a substituições de farinhas de oleaginosas. E aí eu gravei esse curso, e esse curso é tão completo quanto o treinamento em pães sem glúten, só que além disso, ele tem toda essa questão de atender pessoas que não podiam consumir farinha branca. Isso não existia, eu acho que não existe no mercado um curso de panificação low carb com toda essa técnica que eu estou te ensinando e agora usando fermentação natural. Sim, pães low carb usando fermentação natural. Eu já joguei até o caderno para o lado aqui. E aí, quanto é que você acha que esse trem custa? Quanto é que você acha que esse trem custa? 10 mil? Eu acho que 10 mil está barato esse curso. 10 mil está barato. 10 mil está barato. Olha, pensa comigo. Eu te ensinei a fazer um mix de farinhas. Agora estou falando sério, presta atenção aqui em mim. Eu te ensinei a fazer um mix de farinhas. O mix de farinhas que eu te ensinei a fazer custa R$30 no supermercado. Quem tiver aí, quem é consumidor desse produto, sabe do que eu estou falando. E aí você aprendeu a fazer um mix de farinhas comigo por R$3,70. R$3,70. Eu fiz um vídeo mostrando um pão de forma que eu comprei no supermercado e muita gente brigou comigo. Pô, Marcelo, tá implicando com o meu pãozinho? Aquele pão custa R$100 o quilo.
Aquele pãozinho michuruca com gosto de isopor, cheio de ingrediente ruim, custa R$100 o quilo. E aí você põe aí na conta coisas que você... Sabe aquele aplicativozinho de mensagem que eu te falei que agora que você abrir ele, você vai... Eu, se fosse você, desinstalava ele do teu celular. A partir de agora, quando você olhar aquele aplicativo, você vai lembrar de mim. Então já desinstala ele para não ficar com raiva. Só que você vai economizar de farmácia e de aplicativo de comida ruim que você não vai deixar passar na sua vida, já está valendo. Mas eu nem falei o valor para você. Então vamos lá, vamos fazer conta. O treinamento principal, o treinamento de pães sem glúten, eu vou arredondar os valores para você, tá? Ele custa R$1.497. R$1.497, nós somos íntimos, eu vou falar para você que como é que é? R$1.497 é R$1.500, certo? R$1.500. Então, o treinamento em pães sem glúten custa R$1.500. O curso de massas custa R$500. A comunidade custa R$500. O curso low carb, eu já te falei, R$1.500. Você somou 1.500 mais 1.500, 3.000. Mais 500 da comunidade, mais 500 do curso de massas, R$4.000. R$4.000. É isso, R$4.000? É claro que não. Agora é hora de se segurar mesmo. Sabe por quanto você vai ter acesso a tudo? Simplesmente tudo. R$997. Se você dividir em 12 vezes, isso sai por R$97,14. Você vai ter acesso a todo o meu conteúdo por R$997. Ou 12 vezes, se você quiser dividir, 12 vezes de R$97,14. Nesse momento, o pessoal está botando no chat aí o link para quê? Para você entrar no grupo VIP. E agora deixa eu te explicar o que vai acontecer. Essa oferta de R$997, levando de presente todos esses cursos, não serve, não está disponível para quem não participou aqui do evento comigo. Então, para isso, a gente criou um outro grupo do WhatsApp. E esse grupo do WhatsApp, você vai falar, Marcelo, mas eu já estou no grupo do WhatsApp. Mas agora tem outro. E esse grupo é só para você que tomou a decisão de que você vai continuar nessa jornada comigo. Você que tomou a decisão de que não volta mais atrás, tem um grupo esperando para você. E para que serve esse grupo? Para um monte de coisas. O primeiro deles é só quem está nesse grupo vai ganhar o curso de pães low carb de fermentação natural quando fizer a matrícula, tá? Então, só quem está no grupo VIP. Então, é super importante que você entre no grupo VIP. Outra coisa, 70 mil pessoas se cadastraram para esse evento. 70 mil pessoas. E na segunda-feira, 8 horas da manhã, a gente vai avisar a essas 70 mil pessoas, que tem uma galera que está na lista de espera, esperando o curso abrir, que o curso abriu. E aí a galera vai entrar. Você vai receber o link 1 hora antes. Você vai ter acesso no WhatsApp a tirar dúvida, a pedir ajuda. Marcelo, eu quero ajuda aqui para o meu processo de matrícula. Marcelo, eu estou nervosa aqui, eu não sei se eu vou conseguir passar meu cartão. Tem uma equipe preparada para te atender. E essa equipe é só no grupo VIP. Então, repito, isso aqui é para quem tomou a decisão. Quem vai embarcar nessa jornada comigo daqui para frente, entra no grupo VIP, porque vai garantir, de cara, vai garantir um curso de R$ 1.500 por R$0 na segunda-feira. Tá bom? Então, o grupo VIP é o grupo, lugar para você estar, caso você tenha tomado a sua decisão e você queira dar este próximo passo. Lembrando, não estando no grupo VIP, 8 horas da manhã, abre a porteira e aí, lembra daquelas 100 vagas da mentoria? Qual a chance dessas vagas estarem disponíveis às 8 horas da manhã? Nenhuma. E eu queria muito que você estivesse lá comigo. Olha, nesse momento, eu vou fazer uma coisa. Eu tenho um monte de dúvida e um monte de pergunta para responder aqui. Então, eu vou passar a senha do presente. Por quê? Porque tem uma galera que está aqui só pelo presente. Eu acho que tem. Ou não, né? Não sei, vamos ver, a gente vai descobrir. Então, tem não? Eles estão comprometidos. Então, para quem está comprometido, fica comigo. Até porque eu vou passar a senha do presente, mas você lembra que lá no começo que eu te falei que essa senha libera outro presente? Esse outro presente eu vou falar daqui a pouquinho, porque está tudo conectado. Mas olha só, a senha do presente de hoje é vida. Então, quem ficou aqui só pelo presente, aí está a senha do presente de hoje. Lembrando que eu vou te passar coordenadas para você desbloquear um outro presente.
Mas é isso, a gente falou sobre isso, vida. Cara, isso aqui, o que a gente está criando, o fermento natural que a gente está criando é vida. O que a gente está trazendo com esse conteúdo é vida. E agora é vida de verdade, é vida em abundância. Não é aquela vida que você chega lá, você vai chegar aos 150 anos lá todo lascado, cheio de problemas, sócio, com carteirinha de sócio da farmácia. Para com isso. Agora, o nosso plano de vida não é ter... Todo mundo fala assim, né? Eu vou ter um plano de saúde. Qual é o seu plano de saúde? Ah, meu plano de saúde é Bradesco. Seu plano de saúde é você viver bem, é você se alimentar bem. Esse é o seu plano de saúde. É para isso que a gente está aqui. Eu queria te mostrar o pão. Eu acabei que eu não mostrei o pão aqui, né? Ó, a gente tem os pães aqui que a gente fez, que a galera aqui fez, né? Aqui a gente... Ó, a gente... Como é que é? Mata a cobra e mostra o pau. Ó, aqui estão os pães. A gente fez pães hoje. O mesmo pão que você fez, e eu esqueci de mostrar. Eu quero mostrar bem pertinho para você como é o miolo desses pães. Olha aqui, eu vou cortar uma fatia que fica mais fácil de pegar. Espera aí, Daniel. Vou levar os dois aí. Eu fiz um com cobertura de gergelim e eu fiz um outro, vou pegar agora uma fatia de semente de abóbora. E a galera comeu, né? Comeu, o povo comeu e eu vou te dizer, o povo aprovou, tá? Então eu vou chegar, dá para chegar bem pertinho aqui, Daniel? Olha só. É disso que eu estou falando. Isso aqui, aquele pão do supermercado de R$100 o quilo, nunca vai fazer por você. Esse miolo de pão de verdade, não tem não. Aí na internet não tem não. Desculpa aí. Mas esse aqui... Não tem mesmo. Agora eu estou de boca cheia. Vamos para as perguntas. Olha só, eu vou emendar aqui nas perguntas relacionadas ao curso, tá? Então, olha, alguém me mandou assim, eu quero trabalhar com pães. Tem alguma coisa para mim no curso, algo sobre empreendedorismo? Todo mundo sabe que eu sou da Cozinha Crunch. Então, eu como proprietário da Cozinha Crunch, eu me sinto na obrigação de ensinar outros empreendedores. Então, no curso, tem sim um módulo chamado do Levan à Padaria, que ensina para quem quiser ganhar dinheiro com panificação saudável, com alimentação saudável, tem um módulo lá sobre isso, tá? Tem uma menina que me botou aqui para mim, Marcelo, eu não sou boa com tecnologia, quem vai me ajudar? Tem uma equipe gigante para te ajudar. E isso é o bom do treinamento vitalício, eu sempre falo isso. Você não precisa ficar desesperado, o teu acesso não vai vencer. Então você faz no teu tempo, na sua velocidade. Então, sim, vai ter muita gente para te ajudar. Tem uma equipe de suporte pelo WhatsApp para te ajudar. Isso ninguém faz. O curso é online. Será que eu vou acompanhar sozinha? Sim, o curso é online. E você vai sim conseguir acompanhar sozinha, mas você tem o meu suporte, tem o suporte do meu time. São mais de 20 mil alunos que não estão ali à toa, é porque deu certo. Você olha a avaliação do curso aí que você vai ver. Por que entrar no grupo VIP se eu já estou no grupo do WhatsApp? Eu já respondi isso, né? No grupo VIP você vai ter gente para te tirar dúvida, te auxiliar no processo de matrícula, além de te garantir todos esses presentes, tá bom? Vamos para os comentários, perguntas em relação à aula? Vamos lá. Adriana, na farinha de estrutura, eu poderia utilizar quinaco, farinha de soja, no lugar? Eu não gosto de utilizar soja. Eu não vou entrar nessa seara porque tem gente que briga comigo, mas eu não utilizo soja, tá? A resposta para você, Adriana, é sim, mas eu não passo isso para os meus alunos, eu não uso soja. Jana, eu posso utilizar o pote hermético todo fechado? Jana, eu te respondi hoje no Instagram. Não precisa fechar hermeticamente. Chefe, no dia que eu vou fazer pão, Rio Tru, o nome da pessoa, espero que eu não tenha pronunciado errado. Chefe, no dia que eu vou fazer pão, tem que fazer descarte, alimentar e aguardar o pico de fermentação? Sim. Toda vez que for fazer pão, tem que fazer descarte, alimentar. Pensa na esponja que você fez comigo lá na aula do esquenta. Você está fazendo a mesma coisa, só que agora com fermento bom. Um fermento muito melhor do que industrializado. Fernanda, alô Marcelo, uma dúvida, a água usada a partir do quinto dia é quente ou natural? Natural. Marcelo, estou amando as aulas, a Rosana colocou uma dúvida. A farinha XPTO do mercado, que ela botou aqui o nome, eu não vou falar, é boa para essas receitas?
ela é idêntica ao que eu te ensinei a fazer. Só que ela custa 10 vezes mais. É boa? Não sei. Você vai comprar um negócio igual, custando 10 vezes mais. Eu não vou falar que a farinha é ruim, mas você está pagando uma coisa que você não precisa pagar. Eu não pago. Não queria que você pagasse também, não. Não vendo farinha, não. Liliane, eu não entendi muito ainda o mix de farinhas. Pode trocar farinha de grão de bico por qual? Por qualquer farinha de estrutura. Até conseguir fazer meu fermento natural, quanto posso usar de fermento seco para cada pão? Para cada pão desse, você começa usando meio saquinho de fermento biológico seco, ou seja, 5 gramas, tá? Fiquei na dúvida. Vamos fazer um raciocínio lento? Um raciocínio devagar aqui sobre o que a gente está entendendo de fermentação. Você entende que a quantidade de fermento, ela não faz sentido? Não tem uma lógica. Por quê? Porque você já aprendeu que a fermentação ocorre no tempo dela, no tempo de Deus, no tempo da natureza. Então, se eu colocar um pouquinho de fermento, o que vai acontecer? Meu pão vai demorar a fermentar. Se eu colocar muito fermento, o que vai acontecer? O meu pão vai fermentar rápido. Mas a quantidade, ela não é tão importante assim. É muito mais importante você controlar variáveis como temperatura, tempo de fermentação, do que você controlar a quantidade de fermento. Isso é uma neurose que não faz sentido. Posso usar fermentação mista? A Sueli perguntou. Fermentação mista é você misturar fermento natural e fermento biológico. Pode sim. Você tem um pouquinho dos dois ali. Clarice, eu posso alimentar o fermento usando suco de fruta, substituindo a água? Claro que pode. O que fazer com o restante do levain? Claro que pode na hora que você for fazer o pão e só para aquele pão, não para guardar fermento na geladeira, tá bom? Quando for alimentar o fermento para guardar na geladeira, é a água, só para fazer um pão. Vou fazer um pão com traços de laranja, então você pode usar laranja. Em que momento eu vou usar açúcar? Aí a Cintia está perguntando em relação à criação do fermento, que eu botei lá que você poderia usar açúcar e eu não usei, você viu que eu não usei. O açúcar é um acelerador do processo de fermentação e a gente não precisa usar. Para fazer o fermento, posso usar farinha de arroz integral, Thalita? Pode e deve. Só lembra que farinha integral tem mais fibra, pede mais água. Heloísa, o fermento alimentado precisa chegar ao pico antes de retornar à geladeira? Sim, sempre, todo dia. Ela faz tudo sempre igual. Descarta, alimenta, chegou no pico, geladeira ou pão. Bia, o fermento natural precisa ser alimentado e estar no pico para as outras receitas? Sim. Ale, chefe, são 7 ou 70 gramas na receita do pão do esquenta. Está falando do fermento, são 7 gramas. Estou amando aprender, mas não entendi a água de qualidade. Pode ser que bebemos? Pode ser qualquer água. Fiquei confusa no final da receita do fermento. Zazá, é o que eu falei. Pega o fermento, descarta uma parte, alimenta a outra, espera chegar no pico. Uma parte vai para o pão, uma parte volta para a geladeira e aí tudo repete de novo. Posso fazer a fermentação com outra fruta? E quais seriam, André? Todas. Mas você não vai poder comparar com o que eu fiz. Por isso que eu faço com maçã, para ficar fácil. Você indica batedeira que alguém possa usar para doce? Não vou fazer propaganda de batedeira, gente. Vocês sabem quais as batedeiras são boas. As batedeiras boas são as mais caras. Simples assim. Isabel, não entendi o dia exato de fermentação para começar a usar o fermento. Quando seu fermento cresce por 2 dias consecutivos. Se eu usar uma maçã para fazer o meu fermento, qual é a quantidade final? A quantidade final do fermento será a metade? Não. Só que o seu fermento vai demorar mais tempo para ficar pronto, porque tem menos frutose, menos açúcar. Marcelo, eu estou em dúvida. Eliane perguntou, quando é preciso deixar o fermento na geladeira? O fermento vai para a geladeira para ele dormir, para ele hibernar. Então diminui a atividade fermentativa. É para você economizar ingrediente, economizar insumo, não ter desperdício. Então o fermento vai para a geladeira, sempre que você não for usar. Alexandra, chefe, eu só fiquei meio confusa. Quando eu posso usar o fermento? Acabei de falar. Cresce por 2 dias consecutivos. Posso usar o fermento para bolo também? Excelente pergunta. Aula de domingo, quando a gente vai falar sobre descarte e reutilização de fermento, tá?
Posso usar fermento biológico ou tem que ser o natural? Simone, se você quer a minha opinião, use o natural. Mas para fazer o pão hoje, você não tem natural pronto, faz com biológico mesmo. Pode bater flocão de arroz para gerar farinha? A Helena perguntou. Para fazer pão, sim. Para fazer fermento, não. Quanto tempo ele leva para descer depois do pico? A Maria Gorete perguntou. Maria Gorete, isso não faz sentido. Por que você está preocupada com o tempo que ele vai descer? Pode ser entre 1 e 3 horas, mas isso não é relevante. O relevante para você é quanto tempo ele leva para crescer. Descer depois é consequência, tá bom? Cláudia botou aqui aula mais que especial. Enchi 3 folhas do caderno, os 2 lados de tanto conteúdo dado e bem explicado. Só tenho a agradecer a você por mudar não só os meus conhecimentos, mas muitos dos que participam da aula maravilhosa. Obrigado, Cláudia. Oi, Marcelo, muito esclarecedora a aula de ontem. Muito obrigado, você é 10, incrível. Com certeza eu vou fazer esses pães aqui em casa. Gratidão, Mônica. Obrigado. Josimara, bom dia, chefe, aula maravilhosa. Olha, matei o monstro do fermento natural. Agora ele não vai mais me colocar medo. Vou começar a fazer hoje o meu fermento, não vejo a hora do bichinho lindo e maravilhoso. Fiz o pão de teste e vou saborizar com raspa de limão e ervas finas. Ó, essa aqui já é aluna da comunidade, que o povo que gosta de inventar está lá. Ficou muito saboroso, que Deus abençoe, amém. Cláudia, nunca imaginei fazer pão de fermentação natural usando maçã. Sua aula foi muito inovadora para mim, obrigada. Obrigado a você, Cláudia. Edna, espetaculares informações. Vou conseguir, eu tenho certeza. Carla, gratidão. Admiro quem compartilha histórias de superação, determinação e sabedoria. Obrigado por somar na minha rotina que escolhi para sempre ser saudável. Parabéns, Carla. Rejane, adorei as aulas e já fiz a receita da aula de esquento, ficou ótima. Muitíssimo obrigado por partilhar os seus dons. Obrigado, Rejane. Cláudia, que aula maravilhosa, chefe. Só tenho a agradecer por tanto ensinamento. O conhecimento de fato liberta. Saber como misturar as farinhas e deixar o pão e o bolo mais saudável é incrível, inovador. Obrigado. Obrigado, Cláudia. Silvia Dutra, acabei de ver a aula, estou encantada com o processo de fermentação. Gratidão. Zenaide, acabei de assistir a aula ao vivo e foi pela TV. Ó, estou fazendo a TV, hein? Estou fazendo as aulas pela 2ª vez com você. Estou sempre aprendendo um pouco mais. Sou diabética e tenho alergia ao glúten e à caseína. Obrigado por passar esses conhecimentos tão importantes e necessários na nossa vida. Deus abençoe. Amém, Zenaide. Denise Ramos, adorei, muito bem explicado, nota 10. A Rosane botou, chefe, você, gente boa, maravilhoso, Deus abençoe. Amém. Compartilhando pérolas conosco. Galera, tem muito comentário, muito. Vamos lá. Luciana, amei essa aula, parabéns pelo conhecimento incrível. Eu sempre tive medo de entrar no mundo sem glúten, mas agora vejo a luz no fim do túnel. Já comecei meu fermento. Deus abençoe seu trabalho. Gratidão Gratidão pelo carinho e dedicação. Olha só, galera, eu vou voltar aqui, que o pessoal perguntou mais. Então, eu vou voltar aqui e tirar mais algumas dúvidas. O que está sendo liberado a partir de segunda-feira é a tua chance, a tua oportunidade de virar essa chave de vez. Você já veio até aqui, você agarrou a mão, foi junto, conheceu a minha didática, conheceu como funciona, entendeu como a minha cabeça funciona. Então, a partir desse momento, tem sim um mundo novo se abrindo para você e com esse monte de presente que está liberado, tá bom? Então, olha só. O pessoal botou aqui uma cola para mim aqui, ó. Uma coisa importante, a gente mandou o link também, se você não conseguiu entrar, a galera que já está entrando no grupo VIP, e provavelmente tem alguém que ficou com dúvida como entra no grupo VIP. Então, a gente mandou no grupo que você já está o link para você entrar no grupo VIP. Então, eu só quero reforçar com você a importância de você estar no grupo VIP para você abraçar esse universo de coisas que vai ser liberado na segunda-feira, tá bom? Lembra, é o treinamento completo em pães sem glúten de fermentação natural, mais o curso de massas, mais a minha comunidade, mais o novíssimo, inédito curso de pães low carb de fermentação natural. É muito não, é tudo. É tudo. É literalmente tudo para você na segunda-feira,
por R$ 997 reais, ou R$ 97,14 se você quiser dividir em 12 vezes. Agora você põe aí numa balança e vê o que são R$ 97 reais para isso tudo que você vai ter acesso. Vale muito mais. Eu não tenho dúvida que vale muito mais, mas eu não estou aqui para isso. Ah, olha só. Já estava esquecendo de coisa aqui, olha só. A gente tem um videozinho que mostra aí como entrar no grupo do WhatsApp? Tem? Não tem não? Tem? Então vamos botar um vídeo, já que a galera está com dúvida. Vamos botar um vídeo aqui. Olha, pessoal, em relação ao ser... Ó, lembra que eu falei para você... Você já está com o vídeo aí no esquema já? Então põe o vídeo aí rapidinho, vai. Como entra no grupo do WhatsApp, no grupo VIP do WhatsApp. Vai lá. Tranquilo, né? Tranquilo, suave na nave. E é isso que eu quero. Daqui até segunda-feira, que você fique tranquilo, suave na nave. Lembrando que a gente tem mais uma aula. A gente tem uma aula onde a gente vai falar sobre descarte e rever os conceitos e como a gente trata o fermento, né? Só que a gente vai ter uma outra pegada. Agora, como é que com esse fermento eu faço outras coisas? Essa é a aula de domingo. Hoje, para a gente não perder a prática, eu vou abrir a caixinha de perguntas e você pode mandar a pergunta aqui na aula de hoje, pode mandar pergunta lá no Instagram, vai abrir a caixinha de pergunta no Instagram e eu prometo, me comprometo a responder todo mundo, ninguém vai ficar com dúvida. Presente adicional para você. Você recebeu 3 presentes. Presente 1, que foi a senha 2023. Presente 2, que foi a senha Liberdade. Presente 3, que hoje eu te dei a vida. Então a gente tem os 3 presentes, as 3 senhas, e você vai precisar disso anotado, tá? Só guarda isso no seu coração, você vai precisar lembrar dessas senhas. Então o que você vai fazer? A partir de amanhã, sem pressa, com tranquilidade, hoje, quando terminar a live, você vai entrar no meu Instagram e você vai me mandar uma mensagem no direct, escrito certificado. O que eu vou fazer? Eu vou te dar de presente o certificado de participação nesse curso. E esse certificado já me salvou. Você sabe que eu terminei minha faculdade de gastronomia recentemente e precisei disso. Então, o certificado é um certificado com as horas que você participou aqui comigo e com teu nome, teu certificado bonitinho. Então, você vai lá no Instagram, no meu direct, e escreve certificado. Tá? Ah, Marcelo, eu não sei o que é direct, eu não sei te mandar mensagem. Vai no Instagram, no meu Instagram, qualquer um dos posts, e escreve lá certificado. Eu vou te mandar uma mensagem, tá bom? Então, é para quem lembra que você vai precisar das senhas para liberar o certificado, tá bom? Então, você vai entrar lá no meu Instagram, em qualquer momento, com calma aí, tranquilidade, suave na nave, manda uma mensagem lá que eu vou te mandar o certificado desse treinamento aqui. Galera, eu queria saber o que vocês estão achando. Eu estou falando aqui há um tempão. Eu quero saber. Amei tudo, a Ângela botou aqui, né? Não vi quando você colocou o fermento. Eu coloquei o fermento após colocar os líquidos. Pessoal, essas aulas elas vão ficar disponíveis até domingo. Então você pode rever, ver e rever quantas vezes você quiser, tá bom? Até domingo essas aulas ficam disponíveis. Essas aulas, para quem tomou a decisão de entrar no treinamento, essas aulas vão para dentro do treinamento, assim como os presentes. Tá? Então quem já tomou a decisão que vai entrar, relaxa, porque você já tem esse conteúdo para sempre. Se você ainda está em dúvida, ainda tem até domingo para você ver e rever as aulas. Ó, certificado. Ó, vou mostrar o certificado. Mostra o certificado do pessoal aí. Espetacular, amei as aulas, você é maravilhoso, tudo excelente, top, maravilhoso, estou amando tudo. Estou achando bom demais da conta. Muito bom, gratidão mesmo, estou amando, amei ela maravilhosa. Qual a senha? A senha de hoje é vida.
Amei as aulas. Maravilhoso, máximo demais. Pessoal, se alguém ficou com dúvida, é só me mandar a pergunta que eu prometo que eu respondo. Ótimo, maravilha! O direct no Instagram, o ícone do aviãozinho. Você manda mensagem, é isso mesmo, a Kátia botou aqui. É o ícone do aviãozinho que tem lá no cantinho do Instagram, tá? Mas se você não sabe mandar a mensagem, não sabe mandar o direct, escreve em qualquer post meu. Vai lá e escreve certificado que vai dar certo do mesmo jeito. Vou mostrar o certificado. Mostra o certificado para a galera aí, Júlio. Olha que lindo o certificado. Você vai receber o seu certificado aí. Tem que comprar outro forno, Maria de Fátima? Claro que não, Maria de Fátima. Isso, vocês vão escrever certificado no Instagram. Eu quero que vocês escrevam, muito didático, parabéns, maravilha, ótimo, chefe, você é incrível e necessário. Muito bom. Aula sensacional, muito bom, aula top, maravilha, as aulas, gratidão, amei, sempre 10. Bom, alguém botou lindo aqui, a Luísa não pode ouvir isso não. Parabéns, adorei, que lindo. A terceira senha é vida, isso mesmo, adorei as aulas, a aula é boa demais, estou amando as aulas, estou tentando mudar a alimentação para melhorar as dores da fibromialgia. Conte comigo. Parabéns, Marcelo, como sempre arrasa. Deus abençoe, Consuelo. Muito obrigado. Galera, tem um monte de mensagem linda, 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 linda. Pode substituir o vinagre é opcional, tá? Você não precisa usar o vinagre é só para ajudar o ambiente de fermentação, facilitar a vida do seu fermento, tá? Ele é opcional. Galera, olha, muito obrigado. Sim, foi incrível passar esses dias com vocês. Lembrando, a gente tem mais um encontro para falar sobre descarte no domingo. E para a galera que já tomou a decisão, eu posso falar só uma coisa aqui importante. Na segunda-feira, você que vai fazer a matrícula, reserva já o final do dia de segunda-feira, porque a gente tem um encontro, tá bom? Então aqui quem avisa, amigo é. Na segunda-feira você vai fazer a matrícula de manhã e já reserva o finalzinho da tarde para a gente fazer um encontro fechado, que aí é surpresa. Tem muita surpresa. Galera, um beijo, uma boa noite, fiquem com Deus e até domingo.